começar a gravar aqui. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês com essa primeira edição do Flow Convida de 2022. O Flow Convida é um evento que nasceu em 2019 com esse intuito de trazer conhecimentos focados para a área de gestão, empreendedorismo, design, inovação. Hoje eu tenho o prazer de convidar a Adriana. A Adriana é founder aí da Avoar. Pode passar para eu ler sua bio aí, porque tem história, né? Ela é administradora, tem 7 anos de experiência na área de consultoria, especialista em processos, projetos e metodologias gerenciais. Já trabalhou em mais de 40 projetos de consultoria em diferentes tipos de negócios, no setor público e também privado. Apaixonada por transformação de negócios, inovação e tecnologia. A Adriana também, para quem não sabe, é a nossa consultora aqui da Flow, e a gente está nesse processo aí perto de finalizar, né? Já faltam 2 meses. E tem sido uma experiência maravilhosa para a gente, né? Um avanço muito grande, reconhecer e identificar todos esses processos, indicadores, e ela vai poder compartilhar um pouquinho agora com vocês sobre essa experiência e necessidade, né, que a gente tem de, enquanto empreendedor, medir e gerenciar esses processos. Bem-vinda, Adriana, e mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Adriana, como a Rebeca bem me apresentou. Hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre indicadores. Eu trouxe aqui o nosso flow, né, o nosso fluxo. Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto que a gente está vivendo hoje, né, os famosos mundo VUCA e BANI. Depois eu vou falar um pouquinho do diferencial competitivo das empresas, né? O que é que tem diferenciado hoje as empresas nesse mundo aí tão ansioso, tão frágil, não linear, enfim, que a gente enfrenta e que cada empreendedor tem que encarar no dia a dia. O que são os danados dos indicadores, né? E qual é o objetivo principal? A aplicabilidade, então, tem algumas pessoas aqui de projetos, né? E muitas pessoas me perguntam se em projetos a gente também pode criar indicadores, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como construir os indicadores certos, né? Que foi até a chamada da nossa reunião aqui. Quais os problemas que os indicadores ajudam a resolver, cuidados e atenções, e a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, se vocês tiverem pergunta aí, anotem que a gente vai abrir no final para interagir, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele... E qualquer coisa, podem usar aqui a opção de reaction, e aí tem a opção de levantar a mão. Isso. Raise your hand, e aí a gente pode parar para fazer a pergunta também. Pronto, então falando um pouquinho, né, do mundo VUCA versus o mundo BANI, essas nomenclaturas nada mais são do que uma forma de entender o mundo e tudo aquilo que está acontecendo hoje. A expressão VUCA, ela surgiu desde os anos 80 até agora o ano de 2019, antes da pandemia, e é uma maneira simples para a gente tentar descrever o que está acontecendo. Então, chegou-se, né, nessas 4 características, né, que a gente vivia num mundo complexo, volátil, ambíguo e incerto. Então, o que é essa complexidade, né? Quando vários fatores acabam impactando numa decisão e está todo mundo interligado, né? A volatilidade, então a quantidade e a velocidade das mudanças que criam ambientes não previstos, né? É a questão da ambiguidade. Então, é muito difícil a gente definir as coisas. Do nada acontece algo imprevisto. E, por fim, a incerteza que hoje no mundo de tecnologia, de novos agentes, de transformação de negócios, a gente sabe que há um tempo atrás, a gente, quando queria pegar um carro, por exemplo, para ir no shopping, a gente não tinha um veículo, ou a gente ia de ônibus, a gente pegava um táxi. E hoje você consegue pegar um carro com aplicativo. Então, a tecnologia vem mudando e vem trazendo certezas para aqueles que estavam no mercado antigamente, os taxistas, no caso do exemplo, e que mudou tudo, né? Muitos ficaram realmente sem chão com todas essas mudanças. E aí vem um conceito novo, agora, em 2020, que é o BANI, né? Que ele significa, do inglês traduzindo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ele não substitui o mundo VUCA, mas ele passa a ser uma evolução. Então, tudo aquilo que era
volátil se configura hoje de forma frágil, ou seja, tudo pode mudar rapidamente, né, gerando um impacto no mundo como um todo. Um exemplo é o que está acontecendo hoje na Ucrânia, uma guerra. Ninguém nunca imaginou que em pleno século XXI a gente ia estar passando por isso, e como isso tem impactado, né, o preço da nossa gasolina aqui no Recife. E o que é o Recife comparado com a Ucrânia? Mas para você ver como o mundo ele hoje está conectado, né, as relações comerciais, comércio exterior, comércio interior. Então, tudo isso tem uma conexão. As incertezas se tornam tamanhas que somos cada vez mais ansiosos, então hoje a gente vive um mundo dos ansiosos, né? E eu falo das pessoas e falo também no conjunto de grupos. Então, com a rapidez e toda a tecnologia, a gente tem a informação em segundos na mão, a gente não tem mais aquela paciência de esperar. Às vezes, até que eu estou falando na apresentação, as pessoas já estão pensando no que é o próximo slide e não se concentram tanto. Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com algumas estudantes de 15, 16, 17 anos, desenvolvendo um projeto social e, assim, era impressionante, gente, a dificuldade dessas meninas se concentrarem na reunião, inclusive uma delas muito inteligente, mas não largava o celular e eu disse, gente, eu vou parar por aqui, vocês querem ajuda, mas vocês não estão prestando atenção. E, assim, muito difícil conectar a atenção com essa nova geração que vem por aí. Coitado dos professores que têm esse As, desafio, as mas não é fácil. tecnologias, né, Adriana, já estão sendo criadas para isso, né? O próprio acelerador do áudio do WhatsApp, né? Tudo Uhum, geram mais gatilhos para que a gente sempre queira acelerar tudo, né? exatamente. E isso tem consequências, né? Para a nossa saúde, enfim. Então, é muito importante a gente tentar desacelerar um pouco, viajar, ir para locais que a gente não tem acesso tanto à internet, realmente desconectar, porque talvez a gente não esteja ainda preparado para essa velocidade toda que está chegando por aí. A complexidade lá do VUCA dá lugar à não linearidade, ou seja, a gente não sabe onde é que as coisas vão chegar. Então, por exemplo, no caso da guerra, a gente torce para que tudo termine bem, mas a gente não sabe se amanhã vai estourar uma bomba e tchau mundo, né? Mas são esses conceitos que o mundo Bunny traz. E, por fim, a questão da ambiguidade, que é sempre aquela dúvida do que é e não é, da questão do incompreensível, excesso de informações. Então, hoje, se você colocar, por exemplo, como fazer uma receita de bolo de banana no Google, vai aparecer aí umas 20, 30, e é tanta informação que você não sabe qual é a melhor. Então, você fica sem entender aquela questão, no volume de informação, sem saber para onde ir, qual é o melhor, enfim. E a questão da era da pós-verdade, que a gente viveu muito ultimamente nessas eleições, da questão de fake news, da questão de criarem novos fatos, né? E as pessoas se incorporarem naqueles fatos achando que é uma verdade absoluta, enfim. Então, é muito complicado e é esse mundo que a gente está, esse mundo que a gente convive, e a gente precisa entendê-lo para que a gente possa traçar estratégias dentro das empresas, entendendo o que a gente está vivendo, entendendo essa evolução tecnológica, entendendo a cabeça das pessoas, entendendo que as pessoas são um recurso fundamental, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, para as empresas gerarem resultado, né? Antes as pessoas eram vistas como mero recurso, hoje não, elas têm uma importância gigante dentro da empresa, porque sem elas nada acontece. A gente sabe que tem muito processo automatizado, mas o grande diferencial, né, a criatividade e o toque humano é que realmente faz a diferença. Aqui eu trouxe uma série do Netflix, que é a Black Mirror. Ela traz um pouco dessa realidade, do metaverso, da realidade virtual, que também faz parte do mundo Bunny, né? Uma coisa nova que a gente está vivendo aí, que já está sendo desenvolvida. E aí, trazendo para o respiro empresarial agora, onde está o diferencial competitivo, né? Entendendo depois que a gente mergulhou nesse cenário aí louco que a gente está vivendo, o que é que as empresas têm que fazer para encontrar o diferencial competitivo e sobreviver nesse cenário. E aí eu trouxe aqui um passo a passo, vamos dizer, né? Que para você sobreviver, você precisa ser competitivo, para você ser competitivo, você precisa ser produtivo, e para você ser produtivo, você ter qualidade. Então, eu vou começar de trás para frente, falando da qualidade, para contextualizar. Então, o que é ter qualidade? A gente sabe que qualidade é uma coisa muito subjetiva,
Para mim, um produto de limpeza de qualidade pode ser um simples sabão em pó, barato, que vai lavar minha roupa, e para minha mãe, que está há muito tempo em casa, pode ser que não, que seja o melhor sabão em pó que ela ache lá. Então, é uma coisa muito subjetiva. E como é que as empresas elas vão conseguir entender o que é qualidade e entregar o melhor? Bom, por trás da qualidade existe algo que é satisfazer as reais necessidades das pessoas. Então, você precisa entender quem é o seu público-alvo e qual é a necessidade, até porque a grande missão das empresas, as empresas existem, né? Os hospitais, as escolas, as indústrias, todo tipo de empresa, ela existe para atender uma necessidade. Então, a gente precisa atender essa necessidade com qualidade. E aí, a qualidade de um produto ou serviço é aquela que vai atender perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura, no tempo certo, a necessidade dos clientes, tá? Beleza, Adriana. E o que é ser produtivo dentro desse contexto? Ser produtivo, todo mundo já escutou essa frase, é fazer mais com menos. Ser produtivo é ser eficiente. Mas na prática, se a gente fosse colocar aqui no indicador, né, já entrando até no assunto, o que é que seria? Então, você fazer mais é você fazer com qualidade, ou seja, atendendo a necessidade das pessoas, dentro do tempo que elas esperam, dentro da qualidade que elas esperam, com segurança, que elas confiem no trabalho. Eu até escrevi um artigo sobre esse relacionamento com o cliente, só fazendo um parêntese, né? E eu falava muito da questão das empresas depois que prospectam, que fecham um contrato, muitas não se preocupam com as devolutivas, não se preocupam com que entregas elas vão ter ao longo do tempo com o cliente de forma organizada, deixa o cliente ficar cobrando o tempo todo, isso desgasta para caramba a relação. Então, isso é não ter qualidade no atendimento do cliente, por exemplo, tá? E a qualidade, quanto maior a qualidade, maior o faturamento, porque as pessoas vão estar satisfeitas, as pessoas vão te indicar, e isso vai se transformar em faturamento na empresa, tá? Então, ser produtivo é você faturar mais com custo menor, tá? Adriana, por que você está fazendo todo essa explanação? Espera um pouquinho que eu vou explicar para vocês. Segundo o Falcone, que é um consultor muito famoso na área de gestão, ele diz que existem 3 fatores para você ampliar a produtividade nas empresas, né? Então, o hardware, que eles chamam, o software e o humanware. Então, o que é que significa isso? O hardware é tudo aquilo que são equipamentos, materiais, sistemas avançados, um ambiente favorável. Então, se você tem o melhor computador, o melhor sistema que você trabalha, equipamentos, sua equipe tem tudo para deslanchar. Beleza. Se você tem software, o que é software? É a maneira das pessoas fazerem as coisas, e é isso que a Voar oferta hoje. Então, a gente oferta nada mais, nada menos para o nosso cliente método de gestão. E o que é método de gestão? Método de gestão é objetivo estratégico, método de gestão é indicador, é meta, é definir claramente um objetivo, monitorar esses resultados que são gerados, criar planos de ação para resolver problemas. Então, é um método que é baseado no PDCA, né? Algumas pessoas já ouviram falar nesse método, e é uma maneira que a gente tenta trazer mais eficiência para as empresas. E, por fim, investindo em pessoas. Então, quando eu deixo aqui a pergunta, como aumentar a produtividade? Eu sou uma empresa, eu quero aumentar a minha qualidade, ou seja, entregar de acordo com a necessidade do cliente. Eu quero ser mais produtivo. O que é que eu faço? Primeiro, você precisa ter dinheiro para investir em bons equipamentos, num método, enfim, você precisa investir na sua empresa, mas principalmente investir em desenvolvimento de pessoas. Então, se você fizer essas 2 coisas, você vai ter sucesso. Essas 3 coisas, na verdade. Então, você vai ter sucesso. Porque não adianta você ter o melhor equipamento, a empresa mais tecnológica possível, se as pessoas não são treinadas. Ou se o meio de campo está bagunçado. Então, as pessoas fazem as coisas gastando muito dinheiro, não sendo realmente eficientes. Então, você não vai conseguir ser realmente produtivo. E, por fim, para fechar a lógica, né, o que é ser competitivo? Ser competitivo é quando você se compara com um concorrente e você percebe que você é melhor, você tem uma produtividade maior. E aí você sobrevive. Então, quando eu trago aqui o que é que as empresas precisam fazer, né, para sobreviverem, nada mais é do que você ser competitivo ao longo do tempo, ou seja, estar sempre preocupado com a qualidade. E qual é um dos fatores principais que vão te ajudar na gestão da qualidade? Os indicadores, tá?
Então, toda essa historinha que eu contei é para que vocês entendam como um conceito está relacionado com outro e como os indicadores vão ajudar na eficiência da sua empresa, certo? Então, o que é que diz o mercado, tá? Eu peguei isso aqui do Sebrae. Então, uma pesquisa vinculada pelo Sebrae mostra que 6 em cada 10 empresas que fecham apresentam fortes indícios de que não acompanharam nenhum indicador. O número mostra o risco de atuar sem perspectivas claras e realistas. Então, um dos benefícios do indicador, já adiantando aqui para vocês, é justamente visualizar o resultado de forma clara e numa linguagem fácil, onde toda a empresa consegue interpretar aquele mesmo número de forma objetiva e clara, certo? O que dizem os especialistas? Então, um indicador, ele ajuda a ecoar os objetivos da empresa, ele é decidido pela gestão, fornece contexto, cria significado. Então, tudo isso que eu falo, né? Que o indicador ele é um grande guia nos níveis organizacionais, seja no nível estratégico, tático ou operacional, para ajudar e facilitar o entendimento das pessoas da empresa para seguir naquele foco, naquele caminho. E aí, o que é que são indicadores e qual o objetivo? Quem quiser interagir também, tá? Aqui ao longo da apresentação, pode ficar à vontade. Os indicadores, eu sempre digo que eles são como uma balança, né? Eles são medidores. Então, o seu grande objetivo é medir o nível de qualidade de determinada entrega, o prazo, a moral, a segurança. Então, o indicador, ele te ajuda, ele é chamado de um indicador de qualidade, para medir o desempenho da sua empresa em determinada área, tá? Eu vou dar mais exemplos aqui na frente. E qual a aplicabilidade dos indicadores? Bom, a gente pode usar os indicadores para qualquer tipo de negócio, para projeto, para processo, não tem nenhuma limitação, tá? Os indicadores, eles ajudam a gente e a gente pode usar para qualquer tipo de negócio. E aí, a pergunta principal aqui da nossa apresentação, tá, eu já entendi que eu preciso fazer com qualidade, eu já entendi que eu preciso investir nos meus equipamentos, nos meus sistemas, nas pessoas, no método, ou seja, como eu devo gerir a minha empresa de forma que eu consiga reduzir custos, eu consiga entender e ter previsibilidade dos meus processos, mas como é que eu crio os indicadores para me ajudar nesse norte? E aí, eu sempre digo que o ponto de partida é entender onde é a sua maior dor. Então, você tem uma estratégia não definida ou mal definida, aí a empresa precisa caminhar, né? Então, a empresa está sem foco. Condução ineficiente dos gestores. Então, você tem lá os gestores da sua empresa, mas que não estão trazendo resultado e a diretoria está tendo que se meter o tempo todo cobrando esses gestores. Então, acende aí a luzinha. O colaborador bombeiro, então, aquele colaborador que vive apagando incêndio, que a rotina está um caos, desordem, ele sempre diz que está cheio de coisa e não consegue entregar nada. Ou você é uma empresa que você tem resultados medianos, mas você sabe que pode melhorar, você sabe que pode otimizar de alguma forma. E aí, depois que você entende a dor, se a dor é no sentido da estratégia, se é no corpo de gerentes, se é na operação e está um caos, ou se é na operação, mas pode melhorar do nível que você está. Então, é importante saber que os indicadores podem ser construídos de forma vertical, ou seja, quando você faz obedecendo os níveis da hierarquia da empresa, ou horizontal, que eles são medidos ao longo do processo. Tá? Então, você tem um processo comercial, por exemplo, e você sai criando indicadores para medir cada parte do processo. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, o vertical é quando você cria aí nos 3 níveis organizacionais, então, indicadores organizacionais, indicadores das áreas e indicadores dos processos, tá? E aí, indicadores estratégicos. Eu trouxe aqui alguns indicadores, tá? Como exemplo. Então, por exemplo, percentual de crescimento anual da empresa. Esse é um indicador estratégico, onde eu vou comparar, por exemplo. E aí, a forma de medir esse indicador vai de empresa para empresa. Tem empresa que pode entender que o crescimento ele é baseado na
no aumento de receita, por exemplo. Então, é preciso desenhar como é que esse indicador vai ser medido por trás desse nome. O market share, né, que é a fatia de mercado que aquela empresa ocupa. Então, grandes empresas, geralmente na área industrial, elas fazem essa pesquisa de mercado para elas saberem ali quanto de fatia de mercado eles têm perdido para a concorrência, né? Porque é muito tênue essa linha. Por exemplo, a Ambev, ela utiliza muito essa estratégia de análise de market share para ver o quanto ela tem ganhado de mercado, né? Através de variabilidade de produtos, o marketing, enfim. Então, tem todo o investimento por trás desse indicador. Percentual de redução de custos. Então, a empresa viu que o custo dela está muito alto e ela precisa reduzir, sei lá, 25% no ano dos custos. Então, esse é um indicador altamente estratégico. O NPS, para quem não conhece, é um indicador que mede a satisfação do cliente. Então, de 0 a 10, quanto você indicaria aquela empresa para um amigo ou familiar, né? Também tem uma metodologia aí por trás de melhoria. Então, você vai ouvir o que é que o cliente pensa sobre a sua empresa. Ele vota ali de 0 a 10, mas ele também pode colocar um comentário. Então, você vai conseguir entender exatamente o que ele pensa sobre a sua empresa. O ticket médio, que ele pode ser medido aí mensal, né? É onde você vai saber ali qual a média das suas vendas. E o turnover, que é a rotatividade, que também é algo muito estratégico para a empresa, né? Hoje, a gente está sofrendo, vamos dizer assim, com todo esse mundo bunny, né? E com esse pessoal da geração Z e dos nativos digitais que estão entrando agora nas empresas. Essa característica de novo profissional, por exemplo, é um profissional que ele não para muito tempo nas organizações. Então, se você quiser reter esse talento, né, você sabe que depois que você contrata uma pessoa, você treina, ela fica boa naquela função e você perde, isso é um alto custo para a empresa, porque você investiu naquela pessoa, né, você conseguiu desenvolver ela conforme você precisava e de repente ela mudou. Então, é muito importante medir esse indicador também, um indicador altamente estratégico. Então, todos os indicadores estratégicos, eles vão estar vinculados aos objetivos da empresa, tá? Então, eles têm essa característica. A gente tem os indicadores estáticos, que essa divisão, gente, vertical, ela acontece muito claramente para aquelas empresas que têm mais de 50, 100 funcionários, que a gente consegue dividir bem os níveis empresariais. Quando são empresas menores, o estratégico se confunde muito com o tático e o tático se confunde muito com o operacional. É natural, tá? É porque a empresa é pequena. Então, isso é normal de acontecer. Então, por exemplo, nos indicadores táticos, percentuais de projetos entregues no prazo. Então, os gestores dos projetos, nessas empresas maiores, eles têm que se responsabilizar por essa entrega, né? Os chamados atendidos no prazo, como, por exemplo, uma área de TI, eu até coloquei aqui projetos aprovados de primeira, realização das reuniões de feedback. Então, o gestor, ele precisa, dependendo do nível organizacional, né, e também empresas menores estão fazendo isso, ter essas reuniões com a equipe para entender, pô, a equipe não está dando desempenho legal, qual é o problema que a Adriana está passando, é um problema técnico, é um problema comportamental, é um problema familiar, eu como gestor, até que ponto eu posso intervir nisso, percentual da equipe que segue o PDI, então, Plano de Desenvolvimento Individual. Eu tenho lá um planejamento no início do ano e eu, como gestor, preciso acompanhar se a minha equipe está buscando aqueles cursos que elas disseram que iam realizar. O orçamento da empresa já foi planejado para isso, já foram alocados recursos, mas cabe ao gestor cobrar e monitorar o seu liderado. E o percentual de cumprimento do orçamento da área. Então, nas empresas mais estruturadas, onde a gente tem orçamento, né, por área, esse orçamento precisa obedecer aquele planejamento, certo? Adriana, rapidinho. Kaline Certo. tem uma pergunta para fazer. Não tinha levantado a mão. Oi, Kaline, pode falar. Boa noite. Boa Quando noite. você abre o indicador, o turnover, você fez questão de ser bem estratégico mesmo, enfatizar isso, porque ele tem dois lados, mas tem um lado Isso. bom e tem um lado ruim, no caso, né?
Isso. Na verdade, o turnover, ele é um indicador que quanto menor, melhor, né? Então, quanto menor for a sua rotatividade, melhor para a empresa. Ah, Adriana, Aham. mas às vezes eu preciso oxigenar minha empresa com novos talentos. Ou não, porque se os seus funcionários, você tem funcionários proativos que estão sempre se atualizando, fazendo cursos, buscando um conhecimento novo. Então, hoje, por exemplo, as áreas, elas estão abrindo muito a cabeça. Um profissional hoje da área financeira, por exemplo, ele tem feito cursos na área de qualidade, na área de gestão de pessoas. Então, assim, tem existido muito nessa questão de a gente fazer a multidisciplinaridade, né? O colaborador ela conhecer também outras áreas. Então, se eu tenho colaboradores que buscam esse conhecimento, eu não preciso estar trocando o tempo todo, sabe? Uhum. Então, Tem que ser bem medido, né, a situação, bem analisada para depois tomar a decisão, né? exatamente. E Obrigada. eu vou falar bem disso, Kaline, um pouquinho mais para frente, né? Que é Tá. a função principal do indicador. Obrigada. Nada. Bom, os indicadores de processo e indicadores individuais, né? Em algumas empresas a gente tem os indicadores que são operacionais e algumas empresas também gostam de criar indicadores para as pessoas da área, então bem individuais mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, no RH, um processo muito famoso do RH é o recrutamento e a seleção. Então, é uma obrigação do RH cumprir o prazo de recrutamento e seleção. Porque se ela passa muito tempo para selecionar a área que demandou aquela vaga, né, sei lá, um profissional de marketing. Então, vamos dizer que o prazo médio de um processo seletivo é 15 dias. Então, se o processo seletivo ele estoura esse prazo, eu vou estar atrapalhando minha área de marketing, que tem um planejamento para ser feito. Enfim, então vai ser um efeito em cascata e que vai prejudicar outras áreas, né? Então, o RH precisa monitorar esse prazo. Conciliações bancárias realizadas no prazo. O financeiro possui uma rotina onde ele precisa fazer o fluxo de caixa de todas as entradas e saídas e ele precisa fazer aquela conciliação de contas de forma diária, porque se ele acumula aquelas contas e tem alguma pendência, isso pode dar uma confusão e ele não conseguir encontrar onde é que está a diferença. Então, esse é um indicador que ajuda, por exemplo, a organizar a rotina do financeiro. Então, se seu financeiro hoje não está conseguindo fazer as conciliações diariamente, você precisa rever isso, porque pode trazer alguns riscos aí para o seu negócio. Percentual de conversão de vendas. O que é que eu prospectei versus aquilo que eu vendi? Então, eu fiz 20 reuniões, mas eu só fechei 2. Então, a gente vai ter aí um percentual de quanto a gente está convertendo e vamos estabelecer metas para colocar, será que 10% é uma conversão ok? Isso a gente vai acompanhando ao longo do tempo e vai vendo se a nossa empresa está evoluindo, né? Ou se a nossa empresa ela não está indo bem. O cumprimento do PDI. Então, o PDI ele acaba sendo uma meta da gerência e uma meta também do colaborador, porque a Adriana precisa buscar aqueles custos que ela se comprometeu no plano dela e o gestor também precisa cobrar, então é meio que um indicador dividido. Eu coloquei aqui vistorias realizadas, então nas obras, em empresas de construção civil, por exemplo, a gente tem a área de qualidade. E um dos indicadores da área de qualidade é fazer as vistorias nas obras antes de entregar para o cliente. Tá? E, por fim, entregas realizadas no prazo, que é um indicador do pessoal da logística. Então, vocês veem aí que infinidade de indicadores a gente pode ter de diferentes tipos de área e que estão alocados em diferentes níveis empresariais, tá? Eu fiz questão de colocar alguns indicadores aqui para ficar mais claro isso para vocês. E aqui, os indicadores que a gente cria de forma horizontal, ou seja, num processo de negócio. Eu coloquei aqui um exemplo do processo de venda, onde você tem algumas etapas, né? Eu coloquei 5 etapas aqui: captar o cliente, apresentar a proposta, fazer a negociação e fechar, coletar os dados e assinar o contrato.
Então, nesse processo, você consegue criar um indicador de conversão em vendas, como eu tinha falado para vocês, o valor total dos contratos fechados, isso também é um indicador do pessoal de vendas, ticket médio e ciclo médio de vendas, que é o tempo que você leva da captação do cliente à assinatura do contrato. Então, tem empresa que acha super estratégico fazer esse controle do ciclo médio de vendas. E aí você me diz, Adriana, como é que eu vou estabelecer uma meta sobre o ciclo médio de vendas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que existem 2 tipos de indicadores. Aqueles indicadores que eu consigo estabelecer uma meta, ou seja, que eu tenho um controle sobre aquele processo, e aquelas que eu não tenho controle. E aí a gente chama de item de verificação, que você vai medir apenas para você acompanhar a tendência, mas que você não tem uma inserção direta sobre aquele resultado. Certo? Aqui eu coloquei um outro exemplo, como um processo de construção de uma casa. Então, você tem ali a etapa de desenvolver o projeto, preparar o terreno, fundação, construção e entrega. E aí, alguns indicadores: a duração da construção, o percentual de cumprimento das vistorias de qualidade e o percentual de reclamações. Então, são alguns indicadores também que podem ser criados para esse processo, tá? E aí, vem a pergunta: como os indicadores ajudam a resolver problemas? Então, como eu falei para vocês no início, né, os indicadores eles são como uma balança, velocímetro, boletim escolar. Eles vão apontar como anda teu desempenho, mas tu só vai ter um referencial, vamos dizer assim, se você tiver uma meta. Então, é importante você ter indicadores, mesmo que esses indicadores sejam um item de verificação que você não consegue estabelecer a meta para você medir, mas aqueles que demandam uma responsabilidade sua direta, esses sim, você deve estabelecer uma meta. Então, se você sabe que a sua média na escola é 7, 7 é a sua média. Se você tirar 6, o ano todo você vai ser reprovado. Então, a mesma coisa na sua empresa. Se você tem uma meta lá de faturar 20 mil no mês, para você pagar seus custos, você conseguir tirar seu prolabore e tal, e você fatura 5 mil, a sua empresa ela não vai sobreviver. Então, o indicador tem essa função de apontar o quão longe a sua empresa está, mas o indicador se torna mais completo quando você compara ele com a meta, né? Sem a meta, fica difícil. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um índice de controle e um índice de verificação. O índice de controle é aquele que você executa o processo e depende de você o resultado, e o de verificação é o que não depende. E aí muita gente me pergunta, Adriana, e a periodicidade do indicador, hein? Como é que é isso? Como é que a gente define? Então, gente, depende muito do tipo de indicador, tá? Por exemplo, um NPS da vida. Para alguns tipos de negócio, você pode aplicar o NPS diário. Então, por exemplo, eu fui numa sorveteria lá no shopping e tinha um totemzinho onde você voltava de 0 a 10 só. Então, ele tem aquela coleta diária porque o fluxo é muito grande. O tipo de negócio dele ali cabe aquele tipo de mensuração, mas uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, de consultoria, eu faço com os meus clientes de 3 em 3 meses, porque é um período suficiente para ele ir acompanhando ao longo do andamento do projeto. Se eu fizer um NPS no início do serviço, não vai ter muito o que o meu cliente me avaliar. Mas quando o projeto já está com algumas entregas, aí sim, ele tem até mais argumentos e sugestões de melhoria caso haja. E aí, alguns benefícios, né, de trabalhar com os indicadores, estamos terminando já. Então, as métricas acabam com a ideia de julgamento subjetivo, criam clareza e dão liberdade para as equipes. Então, não fica aquele negócio de, o meu chefe está só cobrando a Adriana, o chefe está só cobrando Maria. Não, Adriana, Maria, Pedro e João, todos têm indicadores, todos têm meta, né? E aí fica fácil de acompanhar. Você tira aquela coisa de vamos dizer assim, individual e passa a colocar aquilo como algo profissional da empresa, certo? E aí as equipes começam a se enxergar como verdadeiras equipes, como uma coisa realmente profissional. E aí, por fim, o nosso último tópico são os cuidados e atenção. Então, se você não coletar nenhuma métrica,
você está voando às cegas. Se você coletar e se concentrar em muitas, elas podem obstruir o seu campo de visão. Então, eu sempre digo nos meus clientes que o ideal é você ter de 3 a 7 indicadores estourando por área, porque senão você vai ter muita métrica e aquilo ali vai acabar atrapalhando o seu campo de visão. Você vai medir tanta coisa e no final é como se espremesse a laranja e não desse realmente o suco. Então, vamos focar ali em 3, 4, 5 indicadores, porque vão me mostrar realmente o que é que minha área precisa bater, o que é que ela precisa alcançar junto com as metas, e não vamos construir muita coisa não, senão vai perturbar o pessoal. E é isso, gente. Vamos abrir para as perguntas. Rebeca está por aí. Tô assim, atenta a quem quiser perguntar também. Aqui no chat não teve não, mas quem quiser levantar a mão já pode perguntar. Mas eu vou começar com uma, Adriana, que tu falou um negócio interessante sobre os indicadores como guia, né? E aí, para ser um guia, a gente precisa saber o caminho, né? E aí, acho que antes disso, de ter esse indicador, a importância de ter um planejamento estratégico, né? Eu queria que tu falasse rapidinho sobre isso, porque muitas empresas, elas começam, abrem, inclusive chegam no processo de construção de marca, por exemplo, agora puxando para o nosso lado, sem ter isso de uma forma clara, né? E sem ter essa estratégia bem pontuada. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, Rebeca, o que é que acontece? Muitas empresas, principalmente empreendedores, quando são novos assim ainda no mercado, querem fazer muita coisa e o operacional, né, a busca por cliente, a busca por melhorar o meu produto, enfim, acabam tomando conta da rotina do empreendedor, né? E a estratégia, de fato, que peraí, porque fazer planejamento estratégico, assim, realmente demanda, e eu sempre faço isso com um cliente ou outro, 3, 4 dias no ano, no fim do ano, que a gente senta a equipe, todo mundo faz um brainstorming, bota para fora como foi o ano que passou, o CEO da empresa coloca quais são os objetivos, então, o que é que a gente quer desenvolver esse ano? Quais são os nossos... eu quero desenvolver uma marca forte, eu quero que as pessoas lembrem de mim pelas minhas entregas e que eu fique, né, ali no top of mind das pessoas, ou seja, no topo da mente, quando falar na marca camisas femininas, eu lembre da loja de Adriana. Então, para que eu possa atingir esse meu objetivo estratégico, eu vou precisar investir na minha marca. Eu vou precisar investir em marketing. Eu vou precisar, talvez, investir em anúncios, né? A gente hoje está vivendo um mundo digital, então, marketing digital principalmente, né? Até porque o marketing antigo de jornal, de revista físico, outdoor a gente ainda vê, mas não é tanto como antigamente. Então, esses objetivos estratégicos, eles vão dizer quais são os passos que a gente vai ter que seguir, quais indicadores a gente vai buscar, quais metas a gente vai buscar ao longo do ano. Então, os indicadores precisam estar alinhados com os objetivos. Se a gente não tem esses objetivos de forma clara, eu posso até ter algum indicador ou outro, mas eu meio que vou estar caminhando assim para qualquer canto. E como diria Alice do País das Maravilhas, né, quando eu não sei qual caminho eu quero seguir, qualquer um serve. Então, a gente precisa definir caminhos. Onde é que eu quero chegar, como eu quero ser reconhecida, o que é que vai ser o diferencial do meu produto, qual é o tipo de tecnologia que eu vou utilizar no meu negócio que vai me diferenciar, não é? Qual é o meu nicho de mercado, porque muitas vezes eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou querendo vender para determinado tamanho de empresa, quando o meu negócio venderia muito se fosse para micro e pequeno. E eu tô batendo, enfim, numa tecla que não vai funcionar. E essa reavaliação é muito importante. E esse processo independe também do porte da empresa, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas se distanciam mais planejamento estratégico, para pensar em indicador, só quando eu começar a faturar, só quando eu começar não sei o quê, e aí meio que vai deixando isso para depois, né, virando uma bola de neve e entrando naquela estatística que você falou lá, né, que acaba fechando, porque não conseguiu mensurar e identificar, né, onde estavam esses gargalos, né? Isso. Uma das coisas mais importantes do indicador e da meta é porque, vou dar um exemplo bem fácil que está na rotina de todo mundo aqui.
Então, vamos dizer que eu tenha 70 quilos hoje e eu quero perder 20 quilos, eu quero chegar em 50. Então, o meu indicador vai ser o meu peso na balança. Então, minha meta é que eu perca 20 quilos dentro de 2 meses. Então, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que traçar um plano de ação. Qual é o meu plano de ação? Eu vou no nutricionista, eu vou começar a me alimentar de forma diferente. É fácil? É não. Não é mesmo. Então, na empresa é do mesmo jeito. Se eu quero atingir uma meta que eu não estou conseguindo atingir, eu preciso identificar qual é o problema, qual é a gordura que eu preciso cortar, qual é o tipo de ação que eu preciso tomar, que eu ainda não tomei, né? E entender a causa raiz daquele problema. Ah, por que você engordou esses 20 quilos, Adriana? Ah, porque eu só comi porcaria. Então, do mesmo jeito é na empresa. Por que você não está faturando tanto? Por que você não está conseguindo o resultado que você espera? Talvez porque você não tem uma metodologia de gestão, talvez porque você não tem uma marca estruturada e profissional, talvez porque você não está investindo tanto no marketing. Então, pode ter várias causas esse problema, mas você só vai saber se você usar ferramentas de gestão. Ferramenta de 5 porquê, 5W2H, que é o plano de ação, o diagrama de espinha de peixe para identificar a causa. Então, se você não tem esse conhecimento como gestor, você precisa correr atrás disso, porque as empresas estão aí. Eu falei de competitividade, né? Agorinha. Então, Sim. para ser competitivo, para ser Adorei. diferenciado, Adorei isso que você falou de competitividade, de diferencial competitivo, até porque está super alinhado com o que a gente vende aqui, né? O que a gente oferece, que é o design, né? E o design, ele tem esse poder de agregar o valor simbólico aos negócios, né? Então, a gente consegue, por exemplo, falando da Flow, que a gente desenvolve marcas, a gente consegue criar um conceito único para aquela empresa, para que ela seja lembrada, né? Então, isso já traz um diferencial muito grande diante dos concorrentes, né? Se a gente for parar para pensar nesse ponto de vista das marcas, por exemplo, é um fator muito grande, né, de diferencial, porque se a gente pensar, quanto advogado tem uma balança e o nome embaixo? Né? Quantos dentistas utilizam um dente para colocar lá na marca dele e o nome embaixo? Muitos. Então, para o consumidor, aquilo ali passa batido, né? E às vezes passa uma imagem amadora ou de falta de profissionalismo, ou que tanto faz, né? E no momento que você se posiciona, que você cria de forma estratégica, né, uma marca, algo que realmente tem um conceito, algo que tem um propósito, algo que tenha, né, um diferencial, você já está se destacando. E se destacar no mercado agora é questão de sobrevivência, não é mais diferencial. Né? Nesse mundo aí que você desenhou, já não é mais o diferente, é questão de sobrevivência mesmo, né? Porque a gente não está competindo somente com os nossos concorrentes diretos, né? Então, se a gente for, por exemplo, uma loja de roupas que você falou, a loja de roupa ela não vai estar competindo somente com outras lojas de roupas, ela vai estar disputando a atenção e o preço com qualquer outra coisa que vai estar passando no meu feed, porque ela está disputando, na verdade, o meu dinheiro. É Né? verdade. Então, é uma competição, assim, desleal até, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo de várias marcas, várias empresas grandes, né? Investindo pesado nessas coisas. E aí, se a gente E deixar chegar esses detalhes, diferente vai despertar a atenção das pessoas, né? exatamente. Então, até indo para, assim, você ir prospectar numa empresa grande, por exemplo, no meu caso de consultoria, eu chegar com uma apresentação feia ou com uma marca estranha, mal feita, o cara vai olhar assim para mim e vai dizer, tipo, ele nunca foi nem na parte física da minha empresa, não sabe nem se é escritório virtual ou físico, mas quando ele olhar a apresentação, ele já vai dizer, meu Deus, que negócio mais feio, né? Porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, Rebeca. O nível de exigência do cliente está gigante. Sim. Porque realmente é aquela coisa, as empresas conseguiram fazer mais com menos. Então, esse é o desafio nosso, é a gente realmente mostrar para o cliente que a gente tem a melhor entrega num preço acessível, que traz credibilidade, segurança para ele, que vai ser um diferencial. Então, não é fácil, mas É um com as grande ferramentas de desafio. gestão, a gente vai lá identificando o que pode ser melhorado, né? Eu já falei demais, já perguntei demais. Quero saber se tem Eu alguém aí que também, minha quer gente. perguntar alguma coisa. Levantem as mãos, falem no chat os mais tímidos. Mas vamos interagir. A gente já está chegando nos minutinhos finais.
Mas dá para ter O ainda essa Gilvan troca, falou né? aqui, ó, mais turnover, mais custo para a empresa, principalmente tempo, é verdade. Então, você contratar e você demitir, cara, é uma coisa que... Então, se o processo seletivo ele não é bem feito, ele traz esse ônus aí, de perda de tempo, a pessoa entrou, não deu resultado, você vai ter que demitir, vê que dor de cabeça. E Que coisa mais valiosa que tempo. Meu Deus. pois é. E aqui na Voar, falando um pouco dos nossos serviços, né? A gente tem a questão da melhoria de processos, né? Da análise e melhoria dos processos. Então, a gente, com o cliente, sempre investiga processo a processo, tentando identificar como é que a gente pode fazer de forma diferente, o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, onde é que a gente muda, tem como colocar um sistema, tem como automatizar, né? Então, tudo isso é ganho de tempo para a empresa, e tempo é dinheiro, né? Exatamente. Eu tinha falado ontem, foi ontem que a gente fez a live, antes de ontem, né? A live no Instagram. De um Isso, dos antes de ontem. indicadores que a Adriana criou aqui para a Flow com a gente foi justamente a avaliação dos projetos de primeira, que é quando a gente consegue mensurar quantos clientes aprovaram, né, as marcas na primeira apresentação que a gente faz. E isso traz para a gente um resultado muito bom financeiramente, porque agiliza todo o nosso processo, né? Ou seja, a questão do tempo aí é muito valioso, né? E também uma responsabilidade em relação à qualidade do nosso serviço, porque na primeira oportunidade a gente já conseguiu atender e superar as expectativas, significa que a gente está com um nível de qualidade alto no trabalho, né? E a gente percebeu Exatamente. nesses últimos anos de consultoria que mesmo que aumentasse a quantidade de projetos, mesmo que aumentasse a nossa demanda, a gente não baixava esse indicador, né? Então, isso é algo muito importante para ser medido, para a gente, inclusive, motivar a nossa equipe, sabe? Porque quando a gente mostra, que pode estar desgastante o processo, pode estar cansativo, mas quando a gente está mostrando ali, acompanhando esse resultado com elas, né, com toda a equipe, isso tem um resultado assim tremendo. E eu tenho certeza que foi gatilhos para o melhor resultado no mês seguinte, né? Porque elas realmente se sentiram mais capazes, mais confiantes, enfim. E sou apaixonada pela Voar. Então, se ficar aqui eu falando muito tempo. Rapaz, é porque deu certo, né? Não tem nada melhor do que ser um case, a gente implantar uma metodologia de gestão e aquilo dar certo, e que quando a Voar também for embora, você já vai ter ali um mecanismo de gerenciar, né? Um mecanismo de melhorar processos, e caso também precise, a gente tá aí com mentorias, enfim, que são encontrinhos menores, mas para estar acompanhando esse processo e essa maturação, porque o processo de gestão, gente, ele é contínuo. Existem vários níveis de maturidade. Então, a empresa hoje, ela pode estar em um nível e evoluindo, girando o PDCA e melhorando. Então, não tem limites para a excelência, né? Excelência é algo que se busca continuamente. Eu acho que tem mais 2 slides ainda aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é falando do nosso site. Ele entrou no ar ontem, ainda está faltando pequenos detalhes, mas se vocês quiserem conhecer, acessem. A gente colocou alguns botões onde você consegue fazer o diagnóstico da sua empresa, entender as nossas soluções, enfim. E estamos com a modalidade especial agora, para MEI e ME, porque a gente entende que as micro e pequenas empresas também precisam ser contempladas, também merecem um processo de consultoria e não pagar absurdos, porque a gente sabe que o processo de consultoria, ele não é barato. É muito difícil você achar realmente uma consultoria de qualidade que tenha um valor acessível, e a gente está buscando isso. Então, a gente fez pacotes de serviço, onde o empreendedor, por exemplo, ele consegue pagar R$ 399 no mês, e ter uma consultoria ali para acompanhar ele. Então, eu acho que vocês nunca viram isso, assim, é algo inovador, é um novo braço de modelo de negócio que a gente está desenvolvendo aqui na Voar, e eu espero que dê certo, porque a nossa missão é realmente potencializar os resultados de todas as empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, não importa. Que massa, arrasou, gostei. E benefícios para nossos convidados da Flow Convida. Temos um descontinho aí, ó, para quem está participando e quer conhecer um pouquinho mais sobre os serviços da Flow. A gente está com 10%
de desconto em todos os nossos combos, com a mesma facilidade de pagamento que a gente já tem aqui, que são 12 vezes no cartão de crédito, né? Então, você consegue aí diluir esse investimento durante um ano e deixar a sua marca massa, né? Atendendo aí os critérios que a Adriana falou, diferencial competitivo, tudo tinindo para vocês conseguirem ter a empresa, né, com a gestão que merece, e a voar também, né, com 20%, como é a forma de pagamento, Adriana? Aqui a gente trouxe 20% para um curso, então eu falei hoje um pouquinho de indicadores, mas eu tenho um curso completo da metodologia que a Voar utiliza, que está hospedado lá na Hotmart, e vocês têm 20% de desconto aqui usando o cupom VOAR20, então quem se interessar, fala comigo. Deixa eu ver se... pode entrar pelo Instagram, né? E a gente manda por e-mail esses voucherzinhos, né? Pronto, a gente pode mandar por e-mail para todo mundo que participou, a gente tem lá o e-mail de todo mundo. E, enfim, aproveitem até o final do mês aí. Obrigada pela participação. Vou parar de gravar e aí depois, se vocês quiserem ficar mais à vontade e confortáveis de falar alguma coisa, né? Tá, deixa eu compartilhar aqui. Cadê?